Agora quero, juntamente com você, meditar um pouco na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que você lendo de Gênesis a Apocalipse tem referências, tem orientações, tem um padrão de vida. E dentro da mensagem que proponho a trazer hoje aqui, eu quero que você, se puder até acompanhar na sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, ou primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 12 em diante, você vai encontrar uma situação de uma arca que foi tomada. Os filisteus tomaram a arca. É claro, por negligência dos israelitas, essa arca é tomada. Essa arca tomada é colocada diante do templo, diante da imagem do Deus deles, Dagon. A imagem de Dagon dentro de um templo e a arca é colocada ali. Quando aqueles homens percebem que no dia seguinte aquela imagem de Dagon está caída de frente para a arca, os homens começaram a ser acometidos de hemorroidas e ali começou a haver uma proliferação de ratos. Começaram aqueles homens daquela localidade a perceber que alguma coisa estava errada naquele território, que de repente teriam feito alguma loucura, até que descobrem que no dia seguinte, aquele dia que a imagem de Dagon cai de frente da arca, no dia seguinte estava caída e cabeça para um lado e corpo para outro. E resolveram então devolver a arca. Disseram que certamente devolvendo a arca aquele mal ia cessar, mas queriam um teste, fazer um teste. E é aqui que eu vou me prender, basear a minha mensagem. Aquela arca foi colocada em cima de um carro novo. Eles tiveram a ideia de colocar a arca em cima desse carro novo e juntamente com a arca colocaram um cofre, onde colocaram dentro desse cofre, feito de ouro, as imagens das hemorroidas e dos ratos dentro de um cofre, essas peças feitas de ouro. E pegaram duas vacas, se você acompanhar na sua Bíblia, você vai entender, duas vacas com crias. Não levaram os bezerros. Aquelas vacas com crias, elas foram usadas para conduzir aquela arca e aquele cofre com os objetos. E os bezerros daquelas vacas ficaram encerrados nos currais. Aqueles homens queriam fazer um teste. E a proposta deles era a seguinte: se as vacas conduzissem aquele carro diretamente para o território betsemita, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, se elas conseguissem realmente cumprir aquela missão, eles entenderiam que era Deus realmente pesando a mão sobre eles e que queria que aquela arca fosse devolvida. Se, no entanto, aquelas vacas não seguissem pelo mesmo caminho, se elas não chegassem ao território betsemita, se elas se desviassem para a direita ou para a esquerda, eles iam entender que aquilo ali era por acaso, que aquela questão de proliferação de ratos, de hemorroidas, de Dagon cair, aquilo ali teria sido coincidência, mas não pela presença da arca. E começaram a fazer. O que quero chamar a atenção dos nossos internautas, daquele que me visualiza, me acompanha pela internet. Essas vacas nos deram pelo menos 5 lições. Lições que eu posso colocar dentro de um casamento, lições que eu posso colocar dentro de uma igreja, lições que eu posso colocar dentro da obra que faço para Deus. Quais seriam as lições? A primeira lição que as vacas deixaram foi a lição de renúncia. Você se lembra que eu falei que as vacas tinham crias e que os bezerros, as crias, não foram com elas, ficaram encerradas no curral? Você deve entender, mesmo sendo leigo no assunto, e qualquer leigo vai entender isso, que uma vaca com cria,
é colocada carga para ela carregar, um carro pesado para puxar, e ela deixa o bezerro encerrado no curral, ela vai empacar, mas não vai sair. Então o que nós podemos ver ali, acompanhar ali, é que essas vacas renunciaram. Você deve lembrar que Jesus, numa ocasião, disse assim: aquele que quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo cada dia e siga-me. Então essas vacas, animais irracionais, elas renunciaram. Primeira lição. A segunda lição, diz o texto, repito, primeiro livro do profeta Samuel, 6 de 12 em diante. Essas vacas seguiram pelo mesmo caminho, não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus, diz o texto, não foram à frente, eles foram atrás, exatamente para acompanhar se as vacas seguiriam o mesmo caminho. Então não desviaram-se nem para a direita, nem para a esquerda. O que eu entendo aí? Que essas vacas foram na direção. Na direção de quem? Na direção de Deus. Não era com certeza a vontade de Deus que essa arca não permanecesse lá no território dos filisteus? Não era Deus que estava devolvendo a arca para os seus? Então essas vacas foram na direção de Deus. Então quantas vezes eu não tenho direção num trabalho missionário, num trabalho na igreja, na família? Quantas vezes? Olha, se vaca, animal irracional, teve direção de Deus, eu muito mais tenho que ter responsabilidade de buscar sempre a direção dele. A terceira lição foi lição de renovação. Essas vacas caminharam, se você fizer um estudo detalhado, fizer uma pesquisa, essas vacas caminharam cerca de 32 para 33 quilômetros, levando um carro, levando uma arca, levando um cofre. 33 quilômetros, arrastando peso, deixando os bezerros encerrados. E elas não voltaram, não recuaram, não empacaram. O que eu posso entender? Que essas vacas foram renovadas. Que Deus com certeza renovou essas vacas. Olhe, se Deus renova a vaca fazendo um trabalho, fazendo o seu trabalho, cumprindo uma missão dele mesmo, como é que Deus não vai renovar você? Como é que Deus não vai renovar o seu casamento? Como é que Deus não vai renovar o seu ministério? Isaías 40, 31, profeta Isaías, capítulo 40, verso 31, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, com certeza ele vai triunfar. Bom, qual seria a quarta lição? Eu falei da primeira, renúncia, a segunda, direção, a terceira, renovação. E qual seria a quarta lição dessas vacas? A quarta lição é de testemunho. Você lendo o texto, você acompanhando o texto, vai entender que estavam os homens de Bet-Semes, lá no território bet-semita, fazendo a cega do trigo no vale, e quando levantam os olhos, visualizam aquele carro se aproximando. Quem é que estava levando o carro? As vacas. Levava a arca e levava o cofre. A Bíblia diz que os homens se alegraram. O texto diz que os homens, quando levantaram os olhos, que viram a arca chegando, se alegraram. Quem levou a alegria? As vacas. Isaías 52, 7, Isaías capítulo 52, versículo 7, diz que os pés daqueles que anunciam boas novas são formosos. Quão formosos são sob os montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Eu quero dizer para você aqui que esses pés hoje, eu posso colocar nesse versículo como patas. Bem-aventurados as patas daquelas que levam boas novas. As vacas levaram. Você está levando boas novas? Você está levando notícia de alegria ou notícia de tristeza? Você está levando notícia boa ou notícia ruim? Porque dizem até as más línguas, como nós ouvimos, a má notícia corre mais depressa, corre mais rápido. E por fim, e aqui eu quero terminar essa mensagem, a quinta lição dessas vacas foi de sacrifício. Os homens pegaram o carro, soltaram, tiraram da arca, desamarraram das vacas
e pegaram aquelas vacas e sacrificaram ao Senhor. Sacrificar. O que é isso? Sacrifício. Olhe, mais tarde, no segundo livro do profeta Samuel, Davi tem um problema, ele foi fazer um censo, ele foi contar o número de homens que tinha à sua disposição, Deus não gostou daquilo, começou a pesar o ambiente, começou a cobrar, Davi teve aquilo inclusive como praga e queria aplacar aquilo. O que Davi foi fazer? Ver um espaço para edificar um altar pacífico. E quem tinha isso? Um homem chamado Araúna, que disse para ele assim: ó, meu rei, é para ti, está aqui o espaço, pode pegar, não vou te cobrar nada. Primeiro que é para o rei, segundo que é para fazer um altar ao Senhor. Aí Davi diz assim: não posso oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Tem que pagar um preço, tem que ter sacrifício. E por fim, Paulo, como nós estamos falando de sacrifício, Paulo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19 em diante, ele faz uma narrativa, ele dá um histórico ali da sua vida. Ele fala inclusive que teve muitas ciladas praticadas pelos seus compatriotas, pelos judeus. Ele diz que o Espírito Santo lhe revela que nas suas viagens futuras até lhe aguardavam prisões e tribulações. Mas se você olhar que nesse capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 24, Paulo diz assim: contando que eu não tenha como preciosa para mim mesmo a minha vida, eu tenho que cumprir com alegria a carreira que me foi proposta, o ministério que me foi confiado, dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa mensagem? Que aquelas vacas ensinaram a termos ou praticarmos a renúncia, a andarmos na direção, a sabermos que o Senhor nos renova, a sabermos que precisamos dar bom testemunho e a sabermos que a obra de Deus é importante que a façamos tendo consciência de que precisamos pagar um preço. Então, quando eu disse no início da mensagem que pode se aplicar à família, porque a família, eu preciso... Casamento, o que é casamento? Não é renúncia? Não é um fazer a vontade do outro, atender o interesse do outro? A Bíblia diz até que o amor não busca seu próprio interesse. Eu posso fazer também para um casamento. Como é que eu vou casar se eu não tenho a direção de Deus? A própria Bíblia, e agora eu vou levar para até outro contexto de outra mensagem, o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu preciso ter a direção de Deus, a proteção de Deus. Eu preciso sempre levar boas notícias da família ou para a família. Quantas vezes você enche o ouvido da mulher de notícias ruins do trabalho e vice-versa, e a mulher às vezes o marido? Então, termino essa mensagem dando até uma nota triste para você. Triste? Mas pastor, o senhor está pregando uma mensagem e vai dizer que vai dar uma nota triste? Sim, vou dar uma nota triste. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabe que essas vacas não eram hebreias? As vacas eram filisteias. Então as vacas filisteias nos deram essas lições maravilhosas. 5 lições que nos fazem refletir que quem serve a Deus tem que renunciar, tem que andar na direção dele, tem que dar testemunho, tem que ter sabedoria para esperar a renovação dele e tem que saber que servir a Deus é com sacrifício, é pagar o preço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ajude no seu ministério, na sua família, no seu empreendimento. Saiba que essas 5 lições podem ser aplicadas na tua vida. Deus abençoe.